A avaliação sempre existiu de diferentes maneiras, não é? Não há como, eu diria, a pessoa viver sem avaliar-se ou sem avaliar, né? Na escola, a avaliação ela teve, né, durante todo o século passado, uma forte tendência a ser o que eu denomino de sentensiva, né? E que os teóricos vão denominar como um viés classificatório da avaliação. Definir se realmente, sobre o desempenho escolar, se um aluno ele alcançou ou não, né, o desempenho esperado por alguém. Neste pequeno trecho, alcançar um desempenho esperado pelo professor, está todo o viés classificatório, tá? Porque há aí por trás disso um adulto, né, ou um profissional, definindo metas, definindo objetivos, definindo tempos, definindo conteúdos, definindo cenários educativos avaliativos, né, para responder a isto. Todo esse cenário é construído pelo professor, tá? E o aluno se insere nesse cenário e corresponde ou não às expectativas desse professor. De uma certa forma, à medida em que houve a massificação do ensino, que houve a preocupação com que uma escola de qualidade, né, esse paradigma passou a se tornar mais burocrático do que propriamente pedagógico, né? Então, se o professor naturalmente está sempre acompanhando o aluno, ou vendo, ou pretendendo mesmo que esse aluno aprenda e que esse aluno alcance os objetivos que ele estabeleceu, tá? As formas como isso foi se dando, né, como a avaliação foi acontecendo, é que foram ficando mais e mais questionáveis. Então, se a avaliação deveria, né, e deve, durante todo o tempo, ser realmente justa no sentido de um acompanhamento em benefício de um aluno, né, ser ética, quer dizer, bem, para que eu acompanho? Né? Para que eu observo aquela criança em sala de aula, aquele adulto em sala de aula? Para que eu observo? Eu observo para agir melhor como educador, né? Para redirecionar meus passos, para fazer as coisas de jeitos diferentes. E para que realmente, como professor, eu cuide efetivamente da aprendizagem deste aluno. Só que com toda a preocupação com índices de aprovação e reprovação, né, com o grande aumento do número de alunos em sala de aula, com um professor que passou a ser assoberbado por muitas horas de aula, né, e que inclusive passou a perder um pouco do seu status em função desses resultados que foram divulgados como de baixa qualidade ou de má qualidade do ensino, a avaliação passou a ser, a formatação da avaliação é que passou a ser perigosa. Né? Passou-se a dar mais ênfase aos instrumentos e aos registros finais do que propriamente aos propósitos que ela deveria perseguir. Né? E ela se torna, então, o que se denomina final, pontual, né? Burocrática nesse sentido. Né? O professor deixa de estar preocupado com os reflexos na aprendizagem do aluno, né, de todos os seus procedimentos, né, para estar preocupado em atender os critérios de um regimento escolar, os critérios de uma secretaria, né? Embora discorde deles, né? Muitas vezes. Em relação às pré-escolas, né? Essas creches passaram a se ampliar, surgiram as escolinhas, surgiram as creches que iam até os 6 anos, depois a criança ingressava na escola maior, na escola de ensino regular, né? Isso hoje ocorre ainda. Então, essas escolas começam a ter também essa preocupação. Qual é o modelo que ela segue? Né?
passa a haver uma exigência sobre a avaliação das crianças. E, inicialmente, o modelo que elas buscam é o modelo do ensino regular. Mas como fazer um boletim ou uma ficha de avaliação de crianças de 4, de 5 anos? Né? Então, passa-se, na década de 90, né, época da avaliação por objetivos, passam-se a definir objetivos, né, e a classificar as crianças, muito à semelhança da avaliação classificatória, que é muito forte no ensino regular, né, no ensino fundamental e médio, na época, primeiro e segundo graus, passa-se então a formatar também isto burocraticamente. A avaliação perde o seu sentido quando ela enfatiza a questão burocrática, né? A sua finalidade passa a ser apresentar alguém ou relatar a alguém sobre o desempenho de um aluno, mas de uma forma artificial, de uma forma superficial, de uma forma não significativa. Eu preciso avaliar no sentido de refletir sobre quem são meus alunos, que idade eles têm, de onde eles vêm, que vida eles levam, que experiências eles podem ter tido até então, qual é a diferença de faixa etária entre eles. Podem ser meses, semanas e já são significativas. Eu não posso propor algumas atividades sem sequer pensar sobre eles. Então, esse pensar sobre é um prestar atenção no aprendiz. Então, o meu planejamento, ele já é uma avaliação, né? Ele já insere, ele já inclui o processo avaliativo. Eu não planejo para alguém, para um ser abstrato, para um fantasma. Eu planejo para alguém, para uma circunstância, para um determinado ambiente, para uma determinada escola. Eu vou ser mais ou menos exigente, eu vou ser mais ou menos, digamos, propiciadora de ações, né? Quando eu defino que eu vou trabalhar só de uma forma ou de outra, é por alguma razão, não é? Esta razão é um pensamento a respeito de toda a situação, que é uma ação avaliativa. A reação, a manifestação da criança, ela é uma razão, né? Ela é um ponto de interrogação no meu proceder didático. Se eu fizer o paralelo para o professor de ensino fundamental, eu trago uma tarefa, eu proponho uma atividade, seja de leitura de um texto e discussão do texto. Quais são as respostas que essa criança está me oferecendo para que eu possa dar continuidade a essa atividade de leitura, de interpretação de texto? Eu posso simplesmente definir, né, que o assunto principal do livro são, digamos, os animais. Mas, na verdade, as crianças comentaram muito mais em relação às florestas, ou ao lenhador, ou, enfim, a outros elementos da história que apareceram ali. Eu desconsidero, porque todo o trabalho decorrente da leitura vai continuar como animais. Então, o processo é observar a criança, cada uma delas, nas suas diferenças, o que não é fácil, mas, digamos assim, pensar, ter a sensibilidade de ver quais foram os interesses, qual foi o direcionamento do pensamento dela, qual foi a lógica do raciocínio dela, qual foi o interesse, por onde ela trabalhou, por onde ela explorou, né? Que potencialidades eu posso, às quais eu posso observar, perceber, para dar continuidade à ação, né? Para responder sobre desenvolvimento, porque desenvolvimento no sentido processual e dialético é evolução, né? Eu vou complementar as minhas
observações. Não vou observar as crianças trabalhando com caixas num único momento. E no outro dia eu vou trazer papéis, no outro dia eu vou trazer carretéis de linha, e no outro dia... Não, eu preciso dar continuidade a essa ação para que ocorra realmente o que eu considero que é avaliação, acompanhar a construção do conhecimento das crianças. O acompanhar, ele exige progressão, gradação, articulação de ações. Então, proponho, observo, introduzo outras complementos a esta ação. Então, eu complemento a ação com enriqueço, redireciono meu planejamento. Bom, eu trouxe caixas, ninguém se interessou. O que houve mesmo é que eles continuaram brincando com os jogos da sala. Bom, então eu direciono e digo, não vamos brincar com nada mais agora, é só as caixas. Mas não houve interesse, essa atividade não foi adequada a eles. De novo, faço paralelo com o ensino fundamental. Bom, trago um exercício e todos têm dificuldade. Eu vou dizer que os alunos não são capazes de, ou vou mudar o exercício que eu trouxe? Ou vou alterar? Ou vou refletir se as exigências vão além ou aquém daquelas, das possibilidades dos alunos?